Eu sei que eu engolia tudo, a minha dor, não tive meu marido, não foi o que eu esperava, foi horrível. Não me respeitaram como paciente, como pessoa. Dói bastante ainda. 7 anos depois e ainda eu sinto dor por conta do corte que eles fizeram em mim. A violência obstétrica é o terror do nascimento. Nenhum de nós é filho de chocadeira. Todos nós tivemos como primeira morada o ventre materno. E de lá, quando saímos para esse mundo e cortam o nosso cordão umbilical, separam os nossos corpos. As nossas almas não. Essas continuam unidas, ligadas para todo sempre. O Ministério da Saúde define a violência obstétrica como os atos abusivos vivenciados pela mulher durante a gestação, parto, nascimento e pós-parto. A Organização Mundial da Saúde vê esse tipo de problema como uma violação dos direitos humanos fundamentais e acredita que mulheres solteiras, adolescentes de baixo poder aquisitivo, migrantes e minorias étnicas são as maiores afetadas. É no principal momento de fragilidade que 1 em cada 4 mulheres grávidas sofre a violência obstétrica e a maior parte delas nem sabe, seja por agressões verbais, negligência no atendimento ou intervenções desnecessárias. Hoje a gente vê como mais evidente, né? Primeiro, as humilhações que as mulheres sofrem, né? Muitas mulheres, quando chegam, às vezes, para ter filho, porque elas gritam, eles questionam, né? Por que ela está gritando, às vezes fazem piadinhas, né? Não respeitam aquela mulher, não permitem que o acompanhante fique a todo momento com ela, né? Desde que ela dá a entrada num serviço de saúde ou mesmo no hospital. Praticam manobras, por exemplo, como manobra de Christeler durante um parto natural, ou mesmo a episiotomia, que a Organização Mundial de Saúde recomenda para apenas 1% dos casos, e hoje aqui no Brasil muitos casos, quase na sua maioria, todos são realizados com a episiotomia, né? Uma cesárea desnecessária, em que a mulher não é orientada, em que a mulher não é explicada, que não é uma decisão dela, são exemplos de violência obstétrica. Além dos citados, há outros tipos de violência obstétrica, como a aplicação de soro ou ocitocina sem consentimento para acelerar o trabalho de parto, amarrar a mulher durante o parto, afastar mãe e filha após o nascimento, negar atendimento e impedir a presença do acompanhante. No parto, eu achava que o médico estava me ajudando, dando um corte para facilitar o parto. Não, ele estava se ajudando. A estudante Emily Fernandes teve seu bebê em 2007 aos 15 anos de idade. Ela conta que não apresentou complicações durante a gravidez e o trabalho de parto, mas mesmo assim foi submetida a uma episiotomia. O procedimento, visto como desnecessário pela paciente, causa dores e desconfortos até hoje. Então, isso não me ajudou em nada. Por que então eu demorei 2, 3 meses para se recuperar? E até hoje eu tenho sequelas desse problema em mim. E muitas mulheres sofrem esse tipo de abuso, esse tipo de coisa no dia a dia e não sabem que elas estão sofrendo violência. Se fazia episiotomia sistematicamente em toda mulher que dava à luz pela primeira vez, porque se entendia que isso era melhor para ela e para o recém-nascido. Então começou a se fazer esse procedimento de uma forma sistemática. Se estudou, de fato, posteriormente, o quanto era necessário realizar realmente episiotomia em todas as mulheres que davam à luz. E se verificou que não é necessária a realização de episiotomia para todas as mulheres que vão dar à luz, apenas para algumas. O primeiro passo para se identificar um parto onde houve violência obstétrica é a gestante se sentir lesada, né? Porque muitas vezes ela passa por todo esse protocolo e ela se sente bem assistida. Mas os procedimentos pelos quais ela passou, alguns deles podem ser taxados como desnecessários, lesivos, e que seriam facilmente classificados como prática de violência obstétrica. A OMS, em seu pronunciamento oficial sobre violência obstétrica, estabelece 5 medidas para que os governos de todos os países possam combater o problema. Apoiar ações de combate ao desrespeito às gestantes, desenvolver programas que melhorem a qualidade da assistência em saúde materna, sempre deixar claro os direitos das mulheres a uma assistência respeitosa durante a gestação, produzir dados relativos à violência obstétrica e um sistema de responsabilização para quem a comete
e envolver todos os interessados em solucionar este problema nos esforços para que ele seja combatido. Já a Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Estado de São Paulo acredita que apenas uma medida seja necessária para solucionar o problema: ampliar e melhorar o diálogo entre médico e paciente. O que a SOGESP recomenda, e eu tenho conversado com outros diretores superiores a mim na SOGESP, é que o médico converse com o seu paciente. Converse o que ele pode e o que ele pretende fazer. Eu me senti mal eu sabia que não estava certo, mas eu não sabia o nome, não sabia que era uma violência obstétrica. Percebi que eu estava sendo maltratada, mas eu não sabia o nome geral do termo, né, da violência obstétrica. A pesquisa Nascer no Brasil, feita pela Fundação Oswaldo Cruz, ouviu mais de 23 mil brasileiras que passaram por uma gestação. Deste número, 25% afirmam ter sido desrespeitadas durante o parto. Na rede particular, 88% dos partos realizados eram cesáreas. Já as mulheres que tiveram partos normais, mais de 90% tiveram algum tipo de intervenção. Apesar destes tratamentos serem reconhecidos pela OMS como violentos, ainda não existe uma lei específica no Brasil para criminalizar a violência obstétrica. O papel maior da Defensoria hoje não seja só os processos, mas sim a conscientização, né? Mostrar para as mulheres que elas têm direitos que estão sendo violados, né? Mostrar para hospitais que eles estão se comportando de maneiras que não são adequadas, que não precisa ser assim. A advogada especializada em mulheres, Priscila Cavalcante, atua em casos de violência obstétrica desde 2013. Ela acredita que o combate à violência obstétrica não deve se prender à criação de uma lei específica para o assunto. Não falta uma lei específica. O que tem no arcabouço jurídico brasileiro é suficiente para amparar o direito da mulher, até no direito penal. A gente tem o que precisa. O que faz falta mesmo é a conscientização dos operadores do direito do judiciário em especial, né? De que já existe esse direito, que ele é ferido de fato, que não é normal a mulher passar por tudo aquilo, não é aceitável que a mulher passe por tudo aquilo. A Defensoria Pública, né, nos casos de violência obstétrica, a nossa atuação acaba sendo mais no âmbito civil, ou seja, nas ações tanto para indenização de dano moral, dano material. Os danos morais, a gente vai calcular todo o sofrimento que ela sentiu. Então, é buscar uma indenização por tudo que ela passou, né? As consequências psicológicas, todo o sofrimento que ela teve naquele momento, ou às vezes depois do parto, né? No pós-parto, que tem diversas consequências, e os danos materiais, tudo que ela teve que gastar, né? Inclusive, se ela teve que gastar um outro médico ou um outro especialista para cuidar tanto dela quanto da criança. Esta mulher, que não quis se identificar, diz ter sofrido violência obstétrica durante o parto do seu primeiro filho em um hospital de São Paulo. Como muitas outras vítimas, ela só foi descobrir depois que os maus tratos vividos durante o parto eram um tipo de violência. Ao se conscientizar, ela procurou a justiça. O processo contra o hospital e os profissionais da saúde ainda está em andamento. No começo do processo parecia que ia ser bastante rápido, assim, mas tem demorado um pouco. Rola muita coisa por trás, muita parte burocrática também, e os papéis vão e voltam e tal. Eu acredito que vai ter uma audiência com as testemunhas e tudo, em que eu vou poder realmente falar frente ao juiz e, enfim, vou poder realmente também encontrar com essas pessoas que me violentaram durante o nascimento do meu filho. Pré-parto, já foi estranho toda essa situação do porquê da cesárea. O parto que eu fiquei sozinha foi estranho, os comentários eram estranhos, o pós-parto foi estranho, mas eu não tinha a consciência de que isso era uma violência. Isso é sim violência e foi muito, muito forte e muito prejudicial. Com o objetivo de informar e evitar a violência no parto, o programador Sérgio Holanda, em parceria com o Grupo Artemis, desenvolveu o aplicativo Parto Humanizado, que desde o lançamento no final do ano passado até agora, já alcançou mais de 5 mil downloads. A ideia, né, de construir um aplicativo que tratasse da violência obstétrica, que informasse, que desse subsídios para as pessoas conhecessem, que é o que deve conhecer esse tipo de violência que é rotineiro, né? Infelizmente a gente acabou descobrindo que isso aí acontecia praticamente em quase todos os partos. Né? Então, o contexto do desenvolvimento do app, da ideia é esse. Né? Através da geolocalização, se tu está em São Paulo, então a gente vai trazer para tu
os dados das delegacias especializadas, das casas de parto, das casas de dor, que estão mais próximas de você. O aplicativo Parto Humanizado recebeu 50 denúncias de práticas de violência obstétrica. Dentre as mais denunciadas estão a ausência de informação, cesáreas desnecessárias, ausência de alimentação, ofensas verbais, manobra de Christeler e episiotomia. Acho que falta um pouco disso, né? De levar essa violência obstétrica para a faculdade, levar mesmo, como crime. Punição para o hospital, punição para o profissional, punição, crime. É violar o direito da mulher, da gestante, da criança. Mesmo com as orientações da Organização Mundial da Saúde, que condenam as práticas de violência obstétrica, o Brasil ainda não possui nenhuma legislação sobre este assunto, diferentemente da Argentina e da Venezuela. Esses 2 países vizinhos do Brasil já possuem uma legislação específica para a violência obstétrica. A Venezuela definiu esses casos de 5 maneiras: negligência no atendimento às emergências obstétricas, obrigar a mulher a parir na chamada posição ginecológica, que é quando a mãe dá à luz deitada e com as pernas abertas apoiadas em um suporte, impedir o contato pele a pele da mãe com o bebê após o nascimento, acelerar o trabalho de parto ou fazer uma cesariana sem consentimento da mulher. A lei prevê multa para os infratores. Já a lei argentina do parto humanizado não especifica uma pena para aqueles que praticam violência obstétrica, mas são determinados os direitos dos pais e do bebê no período do nascimento. Entre essas determinações estão, por exemplo, o direito da mulher de ser sempre tratada com respeito e ser a protagonista no momento do parto, de estar sempre informada e consentir sobre todas as intervenções médicas necessárias naquele momento. No Brasil, 2 projetos de lei tramitam na Câmara dos Deputados para instituir o parto humanizado e combater a violência obstétrica. Um deles é o projeto de lei do deputado Jean Willis, que traz os direitos da mulher durante a gestação e parto e as obrigações dos profissionais da saúde. O projeto de lei tem o objetivo de enfrentar a violência obstétrica. A violência obstétrica é uma prática relativamente disseminada em todo o país e que tem várias expressões. Desde, por exemplo, não dar à mulher a chance de escolher entre a cirurgia cesariana ou o parto normal e respeitoso, até forçar mesmo mulheres a entrarem em parto cesariano. Quer dizer, mesmo quando ela decide que quer fazer um parto normal e respeitoso ou ter um parto em casa, domiciliar, ainda assim tem médicos, por exemplo, acionando o Ministério Público para que mulheres sejam presas e tenham o filho, façam cirurgia de cesariana algemada. Outro projeto que está em andamento é de autoria do deputado pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo. O projeto de lei tipifica como crime de constrangimento ilegal a prática da violência obstétrica, podendo condenar o responsável com detenção de 3 meses a 1 ano de cadeia ou pagamento de multa. Em nota, o deputado diz que pensou o projeto após ouvir vários relatos de mulheres que tiveram um tratamento desumano na hora do parto. Apesar das propostas ainda estarem em discussão no Legislativo, entidades de defesa dos direitos das mulheres entendem que já existem bases legais para agir nos casos de violência obstétrica. O Brasil, ele assinou e ratificou vários tratados internacionais. Quando um país assina e ratifica um tratado internacional, ele passa a ter força de emenda constitucional. Então é uma lei, é um regramento maior, que está superior a portarias, a leis municipais, a leis federais. Ali fala da autonomia, fala do poder de escolha, fala do tratamento desumano e degradante que a mulher não pode estar sujeita. Então, se ela vem sofrendo isso, né, e a autonomia dela vem sendo ferida, é uma violação de direitos humanos. Em meio às discussões sobre medidas para coibir a violência obstétrica, iniciativas na área da saúde começam a ser tomadas no Brasil para garantir às mulheres mais respeito e dignidade na hora do parto. Ninguém teve a preocupação com o meu emocional, ninguém teve a preocupação de sentar comigo e conversar, explicar o que estava acontecendo. Faltou informação, faltou respeito também, né? E ética, talvez. Se a Santila falando bem, as pessoas vão mudar a ideia. Agora, assim, todo mundo que sai da maternidade sai falando mal, as pessoas vão sempre uma ideia mal, né, do parto. Isso vai aumentando a violência, porque o médico quer que tudo seja mais rápido, quer atender mais rápido, então, assim, acho que tem que ser a formação mesmo, né?
O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar criaram uma resolução que estabelece novas regras de estímulo ao parto normal, para pressionar a queda do número de cesarianas desnecessárias. Entre as medidas propostas para melhorar a assistência da mulher durante o parto estão oferecer métodos alternativos para o alívio da dor, evitar situações como episiotomias, indução do parto e cirurgia cesariana, garantir o acesso dos pais ao bebê recém-nascido após o nascimento, incentivar a mulher para que ela escolha a posição para dar à luz e permitir o acompanhamento da doula durante o parto. Além dessas medidas, o Ministério Público Federal de São Paulo também tem atuado na melhoria do atendimento às gestantes. Desde 2014, o Ministério Público Federal recebeu 30 denúncias de casos de violência obstétrica em hospitais públicos e privados de São Paulo. Um número relativamente pequeno se comparado à quantidade estimada de mulheres que já sofreram com este problema, mas que vem gerando resultados positivos, como a redução do número de episiotomias. Uma das ações mais incisivas que foi provocada até pelo Ministério Público Federal é com relação às taxas de episiotomia. No início do ano passado, tinha uma taxa de episiotomia nas primíparas ao redor de 40%. Depois dessa conversa com o Ministério Público Federal, houve uma intensificação nas maternidades no sentido de se melhorar essas taxas, caindo desde essa época, do segundo semestre para agora, ao redor de 20% de episiotomia nas primíparas. Mesmo com essas medidas tomadas pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério Público Federal, muitas mulheres têm procurado o parto domiciliar como forma de fugir das práticas desrespeitosas. A esteticista Kátia Camargo sofreu violência obstétrica em seu primeiro parto e optou por dar à luz em casa em sua segunda gestação. É a forma que eu achei que eu iria, que iria ficar tudo bem, que eu iria conseguir. Ok, mas nem toda mulher se sente segura parindo em casa. Então eu acho que o nosso sistema obstétrico tem que oferecer isso para toda mulher. A minha equipe era composta pela doula, pela parteira, por uma pediatra. Eu tive uma amiga aqui que também era enfermeira obstétrica e o meu apoio, assim, meu porto seguro, meu marido. Nós estamos vendo agora uma luta muito grande pela humanização do parto. E muitas mães buscando um parto diferenciado, fugindo desse parto institucional. Então, a grande mudança que eu acho que tem que ser ressaltada hoje é que existem muitas mães migrando para um atendimento humanizado que, por se posicionar radicalmente oposto ao institucional, acaba ludibriando a gestante de uma maneira também perigosa. Não pode haver um parto domiciliar feito de maneira leviana, sem uma equipe completa. Contudo, iniciativas de humanização também podem ser tomadas no hospital. Caso da nutricionista Jéssica Dias, que realizou o parto de sua primeira filha há 5 meses. Apesar de desejar durante toda a gestação o parto natural sem intervenções, por conta de complicações, ela foi orientada a realizar uma cesárea. Eu lia muito relato de violência obstétrica, da mãe fazer um plano de parto e o médico nem lê, sabe, o plano de parto dela. Na cesárea, minha médica falou, olha, eu sei que a gente vai ter que fazer uma cesárea, mas eu vou tentar fazer o mais humanizado possível, que era o que eu buscava. Então ela colocou o pano assim, meus braços ficaram soltos, porque normalmente na cesárea você fica com o braço amarrado. Meus braços ficaram soltos e no pano tinha um buraco que ela ia passar. Assim como no parto normal, eu ia ter o bebê comigo logo que ela nascesse. Como resolver a violência obstétrica? As respostas são muitas, mas em todas, o acesso à informação é um primeiro passo para um novo começo. A gente não quer prejudicar ninguém, aqui ninguém é contra a cesárea, ninguém é contra médico, ninguém é contra o hospital, né? A gente precisa pensar que a gente está enfrentando, é uma mulher numa situação de fragilidade e que ela precisa de todo amparo. Acho que para reduzir essas práticas chamadas de violência obstétrica, uma das coisas muito importantes é a informação, porque a garantia das boas práticas não pode só depender da equipe de saúde, depende do movimento social de mulheres organizado, divulgando o que são essas boas práticas, a mulher empoderando, sabendo a importância de se respeitar essas práticas não invasivas ao seu corpo. A violência obstétrica vai acabar quando a mulher for suficientemente informada para tomar uma decisão compatível com aquilo que ela realmente quer, né? Transformá-las agente de controle social.
informar e capacitar as mulheres sobre os direitos delas.